vamos ler Lucas capítulo 14. Vamos meditar em Lucas 14. Lucas capítulo 14, a partir do verso 25. Lucas 14, a partir do verso 25, diz assim: o título aqui é: o serviço de Cristo exige abnegação. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora, para quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esse texto do capítulo 14, ele é fácil a gente achar o título para ele. A gente poderia pensar no discipulado. Então, Jesus falando sobre discípulos, né? O capítulo 14, ele é maior, né? Ele vem falando de outras coisas. Jesus começa curando no sábado. Né? A gente vê que a oposição se levanta contra ele porque o Senhor cura alguém no sábado. O sábado foi feito para o homem, para o descanso do homem, descanso. Não o homem ser escravo do sábado. Né? A gente sabe disso. E aí a gente sabe também que Jesus cumpriu toda a lei. Né? E moderação, como diz Paulo, né? Não trabalhar demais, né? Não descansar demais, não levar a lei para o legalismo. Né? E quando eu lembro de que eu fui, capítulo 10, versículo 4, pensando nessa primeira parte de Lucas, fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que nele crê. Quando a gente fala assim, né, o fim da lei é Cristo, a gente lembra de que a lei, o fim, no sentido de cumprimento. A lei se cumpriu, ou seja, quando Cristo veio, estava cumprido, estava escrito na lei de que ele viria. A gente vê, por exemplo, em Isaías, quando Isaías estava lá com aquele povo duro, sofrendo, indo para o próximo para ir para o povo ser levado cativo, né? E ele, de vez em quando, ele dava os lampejos, assim, falando do cordeiro, né? E a virgem considerada, né? Por exemplo, né? Então, quer dizer que a lei se cumpre em Cristo. Né? Então, não só se cumpre em Cristo no sentido de que ele viria e veio, mas veio e foi perfeito, como diz, por exemplo, 2 Coríntios 5, 21, fala que ele não tinha pecado.
Então, moralmente falando, Cristo cumpriu a lei. O Cordeiro do Velho Testamento, ele cumpre a lei moral, porque ele não tinha pecado. Ele cumpre a lei porque ela estava anunciando ele. Por isso que o fim da lei é Cristo. E esse versículo, capítulo 10, versículo 4 de Romanos, fala que é para a justiça de tudo que ele fez. Então está falando de que a lei se cumpre nele, é o cumprimento, não só moral, mas também o cumprimento cerimonial, que aquelas figuras todas lá no Antigo Testamento de Levíticos contavam em figuras do Cristo que viria, e depois o cumprimento judicial, que é o cordeiro que é executado, né? Que a gente vê, por exemplo, em várias figuras, Isaías 53, a gente vê a figura lá de Abraão e Isaac, quando ele vai levar Isaac lá para o monte, né? Cumprindo o mandamento de Deus. Então Deus sempre viu, no Antigo Testamento, ele sempre viu a figura do sangue, né? A gente fala que é um drama, né? Quantos irmãos estão doentes, né? A vida é um drama, né? Jesus passou. Toda a história da humanidade é um drama, que vem lá no Antigo Testamento, lá no início, um drama, né? Um drama, né? E eu achei engraçado que, quando falo disso, eu lembrei até, desde sempre, desde o início, o homem pecando, o homem caindo, o homem matando, o homem tem uma natureza ruim, não a sociedade, o homem da sociedade, né? Alguém até respondeu a psicóloga lá do trabalho, eu achei interessante, um rapaz que não lê a Bíblia, quando ela falou que a sociedade, nós temos que melhorar as pessoas, que a sociedade estraga as pessoas. Ele perguntou assim, se a sociedade, como é que Caim matou Abel? Não dava tempo de ter sociedade. Eram os primeiros filhos de Adão. Eu achei interessante, e é verdade. Mas a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz exatamente isso, que o homem, mal por natureza, ele precisa se converter, né? E aí, quando a gente vai caminhando, então a gente chega, então, Cristo foi o perfeito Cordeiro de Deus, ele foi perfeito. E a obra de salvação ele fez de forma completa. Então, no que diz respeito à salvação, Cristo já cumpriu. O homem tem que crer para ser salvo. O homem não pode fazer a obra completa. O homem deve, como diz capítulo 2 de Efésios, as obras acompanharão, é verdade, ele deve ser um imitador de Cristo, como diz Paulo, ser imitadores de Cristo, como eu sou, né? Mas nós nunca podemos dizer que somos perfeitos. Se dissermos que somos perfeitos, nós caímos na presunção, se a gente achar que é perfeito. E, aliás, quem terá mais, no ponto de vista de Deus, é a humildade, né? É aquele samaritano que fala, Senhor, eu não sou digno, não sou digno. Chega lá no muro dos outros, fala, Senhor, eu guardo isso, eu guardo aquilo, eu faço isso, faço aquilo, e Senhor, eu não sou digno. Aí Deus fala, esse é o justificado. Então a graça de Deus, ela opera, porque naquele coração quebrantado, coração que se põe, se dobra e se humilha diante de Deus. Será que nós temos ciência disso? Somos miseráveis, pecadores, né? Então tem que discutir isso com as pessoas e a gente fica pensando, né? Nós não somos perfeitos, realmente. Mas devemos caminhar pensando que a salvação, a obra já foi completa. Porque Cristo, quando na cruz, ele entregou o Espírito, ele disse uma palavra que eu gosto de falar em grego, mas eu esqueci, é um testalamentário, uma coisa assim, né? Tetelestai. Hein? Tetelestai. Tetelestai. Isso aí, muito obrigado. Ele disse o quê? O que significa? Está consumado. Está consumado. Então a obra já está completa. Tetelestai, né? Chique, né? Então, gente, Cristo, no capítulo 14, nesse capítulo 14, ele faz a obra, é rejeitado, nesse capítulo 14. Depois ele fala, ele ensina, ensinando as pessoas, ele fala do último lugar, ele ensina a humildade, né? Todo mundo conhece essa passagem. Você chega no ambiente, você senta no último lugar, você se convidado, se for para o melhor lugar. Se não for, você fica quietinho lá, se eu chego cedo no melhor lugar, mas já estava reservado. E quando eu quero voltar, o segundo, terceiro lugar já está ocupado. Eu tenho que ir para o último.
Então Jesus está ensinando a humildade, né? Jesus está ensinando a humildade. Nesse capítulo 14, ensinando a humildade. Depois tem a parábola da ceia, né? E ele vai falar da grande ceia. E aqui, quem é que entra na festa? Eu não vou falar esse assunto, mas está no mesmo capítulo. Quem entra na festa são os mancos, os surdos, os coxos, os aleijados. Por quê? Porque os bons homens não querem. O homem não quer o seu orgulho. Eu tenho ajuda de bois, eu preciso ir lá, né, testar, eu vou me casar. Então os homens começam a fazer o que as pessoas fazem quando você convida para ir na igreja no dia de hoje? As pessoas começam a arrumar desculpas. É isso, né? Para me experimentar os bois que eu comprei, eu posso fazer isso amanhã, na segunda-feira, não é verdade? E se você casou, leva a noiva nessa festa também, a esposa, qual é o problema, né? Mas isso a gente ouve tanto, né? Desculpas. Por quê? Porque o homem estava envolvido com as coisas dessa vida. Então Jesus está falando, o que ele está falando está tudo em linha, né? Está vendo como que é o Espírito, que a coisa funciona? Como ele está sendo rejeitado. O Cristo está sendo rejeitado. Então, quando você convida alguém para a igreja, fala do Evangelho para alguém, eleger, não se preocupe. A sua parte é só anunciar o Evangelho. Deixa o resto não precisa arrumar o ambiente, não, né? Ficar fofo, né? O Evangelho é o que Cristo ensinou, né? O Evangelho ele é o quê? Negação. Todos os dias ele fala, todos os dias, né? Eu achei interessante, para não ficar, contar uma historinha aqui que alguém contou, eu achei interessante, a chamada aposta de Pascal, né? A aposta de Pascal, o Blaise Pascal, que é um filósofo matemático famoso do século XVII, ele falou mais ou menos assim, né? Que não se, ele pensando mais para a filosofia, que não se pode, se a gente não pode saber da existência de Deus, apenas pela razão, vamos usar aqui uma esperteza, vamos dizer assim, que ele diz, né? Ele fala assim, se vivemos como se Deus não existisse, se a gente vive como Deus existir, como se Deus existisse, nós ganhamos o céu, ou seja, procuramos conhecer, obedecer, etc e tal. Agora, se a gente vive como se Deus não existisse, e aí nesse caso, se ele não existisse, a gente não perde nada. Aí ele falou, agora, se vivemos como se Deus não existisse, e ele existir, aí nós ganhamos o inferno, né? Ele usa essa expressão. E é uma discussão filosófica, né? E aí algumas pessoas vão dizer o seguinte, que aí já é uma discussão. E ele fala assim, pense na forma de evangelismo de Pascal, que Deus existe, mesmo que você não tenha fé. Quem sabe você vai ter fé pensando assim? Porque se ele existir, né? Aí você vai precisar. Mas aí é que está a grande questão. Por que a gente pensou nisso? É por causa do Evangelho da Bíblia. Deus não pode ser provado apenas pela razão. A Bíblia diz que sim. Ao contrário do Blaise Pascal. Eu já vi alguém usando o argumento de Pascal. É interessante, é uma boa tentativa, mas lá diz que Romanos 1, 19 e 20 diz que o conhecimento de Deus é evidente para todas as pessoas. Não está escrito lá, Romanos 1, 19 e 20? Para todas as pessoas, o conhecimento de Deus está evidente, né? E por isso, o homem está sem desculpa diante de Deus. Nós damos desculpa para o nosso próximo, mas diante de Deus o homem está sem desculpa, porque Deus pode ser visto nas obras da criação. Não é isso que ela está dizendo? Deus pode ser visto na obra maravilhosa, os astros, a vida e tantas outras coisas, né? Então, na Bíblia, e o homem será julgado, seja pela natureza, pelo bom senso, enfim, que faltou, né? O homem será julgado diante de Deus, seja pela sua palavra, né? Então, na verdade, há um custo para o discipulado, ou seja, há um custo para a gente servir a Jesus. É isso que ele está dizendo. Então, o Evangelho é isso, é um custo. A gente tem que pensar. Então, quando você evangeliza certo, como a Bíblia fala, é assim que tem que ser, é assim que tem que evangelizar. Falando assim, há um custo. Por isso Jesus fala isso nessa passagem, do capítulo 14, versículo 25.
E ele estava falando, era para as grandes multidões. As grandes multidões que gostavam que eram anônimas, né? O anonimato, eu não preciso dar minha cara. Quem é crente aqui, né? No ambiente escolar, eu não preciso dar minha cara. Eu estou no ambiente de multidões, não é verdade? Então Jesus falava para de multidão, que gostava de milagres, que gostava de acompanhá-lo, né? A multidão era um centro maior do que os discípulos, né? A gente tinha os apóstolos íntimos, os discípulos mais ao redor, aqueles 500, por exemplo, que estavam lá na morte, no capítulo 1 de Atos, quando Jesus fala antes de ir para o céu, e tinha uma multidão maior. Quantos hoje falam que são cristãos? Às vezes eu estou conversando com a pessoa, estava conversando com a pessoa um dia, eu perguntei assim, qual é a sua religião? Né? Eu sou cristão, mas você é desigrejado? Aí ela ficou fingindo. Mas é isso, as pessoas falam que são cristãos, mas eles nem vão em igreja nenhuma, nem católica, nem nada. Mas eu conheço com as pessoas e falando, eu fui batizado na igreja católica. Não, eu perguntei, você foi batizado? Eu perguntei o que você é, a sua fé. Percebe? É a multidão de hoje. A multidão não tem compromisso nenhum com o Evangelho de Cristo. Jesus está chamando a atenção, é disso. É isso que ele está falando, dessa multidão. Né? Então ele está falando com a multidão. Então, nesse capítulo 14, então, no primeiro ele começa falando com a multidão. Acompanhava ele voltando, lhe disse, né, para a multidão: se alguém vem a mim e não aborrece o pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quantas pessoas tiveram que, não é o nosso caso, provavelmente, que decepcionar pai e mãe, abandonar pai e mãe e filho para o Evangelho? Talvez você até conheça alguém. Por exemplo, árabes, né? Eu conheço um pastor árabe, né? Conheci um pastor árabe, ele lá no mundo árabe é assim, você não pode. Mas na maioria dos quando a gente é cristão, não vai acontecer isso, né? Provavelmente, né? Embora, né, subentendido, a gente pode pensar que a gente pode endeusar alguém da família, né, também, e dar o espaço ideal para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, de qualquer forma, então nós vamos pensar assim, então, né, que o Senhor, então, Jesus ensinou os discípulos, começou ensinando os discípulos, falando para a multidão: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí ele está falando de cruz. Aí quando você pensa em cruz, o que nós lembramos quando a gente fala de cruz? Né? Ele fala em carregar a cruz. Né? Quem carregava a cruz no tempo de Jesus, gente? Quem é? Os condenados. Né? Então nós somos para a sociedade os condenados. Né? Quem não carregar a sua cruz? A cruz fala de quê? Quem cruz fala? Cruz fala de vergonha, de rejeição. Né? Não é isso que aconteceu com ele, não é simples de humilhação. Né? Às vezes as pessoas falam assim: não, gente, estudar o governo, nós vamos ser perseguidos. Né? Perseguido, né? Tudo bem se for perseguido, mas o sentido é esse que Jesus está falando, né? De tomar a cruz. A cruz fala de ser banido da sociedade. A sociedade não gosta de cristãos, você quer saber, né? De modo geral. É claro que você pode alcançar graça, e alcança mesmo, quando a gente pensa nos personagens, porque eles alcançaram graça. Né? Por exemplo, Jeremias, né? Jeremias, eu gosto da história, ele alcançou graça de ninguém menos do que o pior rei da história, talvez da história, não sei. Ele mesmo tinha muito poder, que era Nabucodonosor, né? Nabucodonosor falou: quando você for lá, vai cruzar a terra, Jeremias, você vai poupar, e deixa ele fazer o que ele quiser, ir para onde ele quiser, e tudo mais. Isso aí é por quê? Porque Deus faz o que ele quer, Deus honra quem ele quer, e põe as pessoas na posição que ele quiser. Então todos desobedeceram. Jeremias foi fiel, e Deus falou: você vai ser honrado, você não vai sofrer o dano. Ao contrário, o Nabucodonosor vai te honrar. É interessante, né? A gente esquece sempre de que Deus é que está no controle de tudo. Então o que Deus quer do homem, no primeiro momento, é que ele desprenda-se, né, das coisas dessa vida e venha a ele. É isso que Deus quer do homem, ele chamou para isso, não é verdade?
Então, continuando aqui, a gente lendo aqui na sequência, ele vai dizer o seguinte: qual de vós, pretendendo construir uma torre, versículo 28, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, Jesus começa chamando a atenção de cálculo. Quer dizer, por Evangelho, quando você prega para uma pessoa, ele vai refletir, né? Você chama ele para refletir. Você quer servir a Cristo? Você reconhece que você é um pecador e que você precisa mudar de vida? O Espírito Santo te dará força para você caminhar e ser uma nova criatura. Né? Você reconhece que é um pecador? É o Evangelho de Cristo, né? Então ele fala que qual pessoa que querendo edificar uma torre não se assenta para calcular, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos que a virem comecem a esclarecer dela. Dizer, este homem começou a edificar, mas não pôde acabar. Então, o discipulado, né, de Cristo, o seguir a Jesus, o caminhar com Cristo, ele requer, então, uma decisão consciente de que dessa nova vida, para que a pessoa não, a ideia é não voltar atrás. Humanamente falando, o Evangelho é isso, é o Espírito Santo que compensa. Quando a gente leu, eu não li, mas no versículos anteriores, quando ele chama e convida as pessoas, você poderia ler anteriormente e ver que aquele homem que vai amando do dono da festa, do poderoso, do dono lá de propriedades e tudo mais, o rei, sei lá, que fazia a festa, chama os coxos, depois ele fala, sai trazendo o pessoal, vai buscar o povo. Isso nos lembra um pouco da ação do Espírito Santo, não de forçar, mas de persuadir. Né? O Espírito Santo nos persuade, ele insiste conosco, né? Para a conversão. Eu acho que para servir também. Quem lembra da conversão do aperto que passava no banco, né? Que a nossa natureza não quer, né? A gente reluta, não é verdade? Então aqui nós temos então o caso da casa, né? Quem é que não calcula, que não vai calcular? Então no primeiro momento ele fala isso, né? Para ele fazer os cálculos. Então vai ter o quê? Vai ter um custo, vai ter um gasto. Qual que é o gasto que você tem no Evangelho? É o quê? Fazer igual aqueles personagens que rejeitaram, recusaram a festa, né? O comprometimento, né? Não quer dizer, quem recusa, né? É porque ele tem outros interesses nesse mundo, né? A visão, o pensar que não, eu tenho outros interesses, eu quero gastar essa vida aqui com outras coisas, né? Então, quando a gente continua lendo ainda, qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta para calcular, né? Se com um determinado número ele pode vencer outro, então ele de forma rápida, né? Eu gosto de rápido. Então é o seguinte, quando ele fala de rei aí, né, Jesus falando de rei, a gente lembra que Jesus, imagina um rei calculando se eu posso lutar contra outro rei. Será que eu posso? Aí no primeiro momento tem a recusa, né? Na primeira parte aí, ele fala sobre edificar uma casa. Eu até lembro de um vizinho meu, né? Que assim que eu comecei a construir, eu concluí minha construção, fui lá, os vizinhos estavam reunidos, os homens, os 3 lá, 4 perto de casa. Aí eu fui, cheguei lá, bater um papo com os vizinhos que eu não conheço, fui bater um papo, e no papo lá o vizinho estava falando assim, olha, está vendo aquela casa lá, ó? Eu lembro o primeiro jeito que o dono dela começou a construir. E foi no dia tal, no mês tal, no ano tal. E no dia tal, no mês tal, e parou. Está aí até hoje. E impressionante. Eu olhei para ele, como é que é? Aí ele falou assim, você não precisa ficar assustado, porque eu tive jeito para reconstruir sua casa. Então, olha como os versículos de Jesus é atual. Quando eu estava lendo hoje, eu lembrei disso. Meu vizinho, estão de olho em você, fique ligado, viu, irmão? O povo está de olho. Né? E aí, no caso, também, quando ele usa a imagem, a ideia da parábola, a ideia do rei, Jesus fala, nessa segunda parábola,
do rei que ele calcula, eu lembrei de um personagem bíblico, eu lembrei do rei Zedequias. O profeta Jeremias, que eu citei uma vez, o profeta Jeremias, ele disse para o rei Zedequias, naquele momento que ele estava vivendo, o momento não é favorável, para que todos os pecadores, aquelas pessoas que você evangeliza, vão falar para o momento não é favorável, né? Está tendo muita doença e tudo mais, né? A morte está chegando, e etc e tal. Nós somos, como diz a Bíblia, nós não sabemos quando viveremos, nós somos frágeis, hoje nós somos de pé, então o momento nunca foi favorável, né? Então Jeremias fala para o rei Zedequias, olha, o momento não é favorável, né? Nós temos o inimigo, Nabucodonosor, e ele, capítulo 37 de Jeremias, 38 de Jeremias, 34 fala a mesma coisa, 38 de Jeremias, ele fala assim, olha, resumindo a história, se você se entregar, o povo estava fechado, Jerusalém estava fechado, os muros, porque o exército não poderia entrar. Então eu lembrei quando Jesus falou, quem é o rei que não calcula? Eu falei, peraí, se eu tenho menos soldados, o que eu vou fazer? Eu vou negociar com o outro. Então eu lembrei dessa história, porque Jeremias faz essa proposta para o rei Zedequias, falando ao rei, olha Zedequias, se você ceder, o Senhor me falou, se você ceder, se abrir os portões, se você aceitar o jugo do rei Nabucodonosor, você vai ser preservado, não vai ter matança. Israel, Judá vai ser preservado, Jerusalém. E aí, mesmo que leve alguns cativos, ninguém morre, os seus filhos serão preservados. Capítulo 38 de Jeremias. O que Zedequias fez? Ele não se entregou. Uma das coisas que ele fala é o quê? Capítulo 38, eu lembro do evangelismo aqui, ele fala assim, mas os judeus que estão do lado de lá, eles vão caçoar de mim, não é isso? Eles vão rir de mim. Então quando a pessoa fala assim, você vai aceitar Cristo, você vai mudar de vida, o que eu penso? O que as pessoas dirão? O que meus amigos de trabalho vão dizer? Que agora eu sou crente? Então, isso é a desculpa que ele dá, que Zedequias fala. Ele se acovardou, na verdade, os covardes ficaram fora, a Bíblia fala. E aí o que acontece no capítulo 39 de Jeremias? Nabucodonosor vem, invade Jerusalém, derruba os muros, e quando Zedequias foge, ele captura Zedequias, ele pega Zedequias, prende Zedequias, fura os olhos de Zedequias, e mata, antes de furar, mata os filhos de Zedequias na frente de Zedequias. Quer dizer que Zedequias não calculou o custo. Então, da mesma forma, a gente fala para as pessoas no evangelismo, não na ideia de Pascal, né? Mas é o seguinte, a ideia é essa: calcule quantos anos você tem de vida. Se você ganhar, o que Jesus falou? Mesmo que o homem ganhe o mundo inteiro, se ele perder a alma, o que adiantou? Né? Então, o custo do discipulado, não é verdade? O custo do discipulado vale a pena, né? A nossa perda aqui, como diz Paulo, ele usa essa expressão, que nos espera um eterno peso de glória. É isso que ele fala. Então, as pessoas, quem perder a sua vida, capítulo 9 aqui mesmo, de onde nós estamos, de Lucas, versículo 22, 23, quem perder a sua vida, há de ganhá-la, perder a sua vida, diz o Senhor Jesus. Ou seja, deixar os prazeres, os interesses egoístas, né? E pensar em servi-lo, vai ganhá-lo muitas vezes mais na eternidade. E quem ganhar, se alguém ganhar o mundo inteiro, ele vai perder a sua alma. O que adiantou se a gente ganhar o mundo inteiro? Não é verdade? E aí, no finalzinho aqui, ele vai dizer assim, olha, de outra maneira, 32, estando o outro ainda longe, eu já li essa parte, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui é interessante pensar no rei, a figura do rei, que eu penso que seria o próprio Senhor Jesus que vem com poder e glória para julgar aqueles que não obedecem, que não creem nele. Então, por mais que alguém tenha poder e glória, um dia ele vai se encontrar com Cristo.
foi quem? Cordeiro de Deus ressuscitado, do Apocalipse. É o outro Cristo. Vamos dizer, é o mesmo Cristo, é claro. No outro momento, ele veio para julgar. Então, o rei, quem é mesmo na condição de poder, tipo o rei, que pode ir contra o rei que tem 20 mil homens? Ele tem muito mais de 20 mil, né? Ninguém pode contra ele. Então, preço do discipulado, avaliar o discipulado, avaliar a condição de ser servo de Cristo, de aceitar o Senhor, o Salvador, né? A palavra discípulo é um aprendiz, é um aluno, mas ela está tão ligada a Cristo que ela significa cristãos para muitos, né? Então o discípulo é um crente, um cristão, alguém que está aprendendo, não é isso? É isso que a gente vê também, né? O discípulo, e aqui no capítulo 30, é interessante, quando ele fala no capítulo 33, assim, ó, 33, assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Só que quando a gente olha na Bíblia, Colossenses 1, 16 e 17, quando ele fala assim, olha, tudo quanto tem, renunciar a tudo quanto tem, mas quem é dono de tudo? Ele mesmo, Cristo é dono de tudo. Ele está te pedindo para você renunciar uma coisa que é dele. Que coisa, né? E ele abriu mão de tudo e veio viver simples, pobre, e nasceu numa manjedoura. Mas ele está pedindo o homem para renunciar tudo que tem. Que coisa incrível, né? Olha o versículo, eu tenho que mencionar tudo quanto tem. Mas quem é dono de tudo? O que diz Colossenses, Colossenses 1, 16 e 17? Não vou ler tudo, mas ele fala assim: tudo foi criado por ele e para ele, e todas as coisas subsistem nele. Ele não só criou todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas. E ele está perguntando para você assim: você pode abrir mão do que você tem para me servir? É impressionante a humildade de Cristo na palavra. Quem é que pode ser mais humilde do que ele? O que ele pode me motivar a segui-lo se não faz parte das palavras dele? Né? Quem pode me motivar? Então, é claro que eu queria dizer uma coisa aqui também sobre o discipulado. No capítulo 10, versículo 25, Jesus falou assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Basta ao discípulo. Por que a gente não tenta imitar, então? Ele diz isso. E quando a gente lê, ele está falando: ser discípulo de Cristo não é ser diferente, não é ser, eu tenho o próprio jeito meu de ser, né? Não é um discípulo de Cristo fala assim: olha, eu não sigo ninguém, eu tenho meu próprio estilo, não é verdade? Tudo é relativo. Não. Na Bíblia não, a Bíblia fala que a gente segue outros modelos, né? Se você quiser ir mais, a gente pode ir para Hebreus 13, versículo 7. Nós estamos perdendo isso. Lá fala assim: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Nós estamos imitando os nossos líderes, né? Nós estamos nos esforçando para imitar os nossos líderes que já se foram. Nós podemos citar o nome deles, né? Então, vida cristã é uma vida de imitação mesmo, porque Paulo imitava, não é como eu já citei aqui antes, não é verdade? Então, irmãos, e no final a gente tem o versículo do sal. O sal, bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, para o motor, lança-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quer dizer, o sal é quem dá sabor, né? A Bíblia fala, Jesus falou: vós sois o sal da terra. Quer dizer, será que nós, onde estamos, onde vivemos, no trabalho, na escola, no meio familiar, nós damos sabor, de maneira que quando a gente não está lá, é sentida a nossa falta?
no sentido de dar sabor, espiritualmente falando, e dar sabor para os outros, né? Cristo me dá sabor, Ele te deu sabor quando nós falamos dele hoje, né? O entregar-se dele. Então o nosso entregar-se, nos pregando, vivendo, Ele dá sabor, né? A nossa alegria, né? De Filipenses capítulo 4, ela é conhecida, né? Mesmo na dor, vivemos alegres, né? Que Deus possa abençoar e nós refletirmos a respeito do discipulado, né? Discipulado como Jesus ensinou, que possamos nos esforçar para imitá-lo, como Paulo imitou, os apóstolos imitaram, os profetas imitaram, e muitos dos nossos irmãos que estavam aqui, que já partiram, imitaram. Que assim seja. Amém. Amém.